sobre a consequência da desobediência às ordenanças do Senhor, os mandamentos do Senhor. E os mandamentos e as suas ordenanças, já que os mandamentos se resumiram em dois, né, irmãos? Todos os mandamentos se resumem em dois, como diz o Evangelho, segundo Marcos capítulo 12, a partir do versículo 29, que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, todos os mandamentos se resumem nisso. É você ter Deus acima de todas as coisas. É você amar a Deus sobre todas as coisas. É você ter Deus como prioridade na sua vida. É você ter Deus em primeiro lugar na tua vida. E o segundo, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. E amar ao teu próximo já é uma questão muito séria, irmãos. Porque você amar alguém que você não conhece como você se ama, você amar alguém que te fez mal, ou que causou um grande mal na tua vida, na tua família, ou alguém que você ama, você amar uma pessoa dessa, porque essa pessoa também é o teu próximo. Tá? As pessoas más que você conhece, que te causaram um dano muito grande, elas também faz parte desse próximo que a Bíblia fala. A palavra do Senhor nos diz que se você amar só aquelas pessoas que te amam, qual é a recompensa nisso? O que é que vai... qual é o resultado maior nisso? Você amar alguém que te ama. Amar alguém que te ama é fácil. Difícil é amar alguém que não te ama. Isso é que é difícil. Isso que é complicado. Isso é que não é fácil. Tá? Mas eu quero focar nisso. Por quê, irmãos? Porque desobedecer a Deus e às ordenanças, aos mandamentos do Senhor, é quebrar princípios divinos. E todas as vezes que o homem quebra princípio divino, ele tem problemas sérios. Problemas sérios. Todas as vezes que alguém desobedecer uma ordem divina, ele vai ter problema, sem dúvida. Tá? A Bíblia nos conta a história de um homem que foi enviado por Deus a uma cidade para quebrar os altares de adoração. A Bíblia chama ele de homem de Deus. A história do homem de Deus. Então Deus falou para aquele homem: olha, vá em tal cidade, quebre aqueles altares de adoração a demônios, dê o meu recado e volte pelo meu mesmo caminho. Não coma e não beba naquela cidade. E muitas das vezes, não sei se você já passou por isso, mas muitas das vezes Deus ele nos orienta: não coma, não beba. E às vezes nem água Deus quer que beba. Se você chegar em um local, você pode estar com sede, mas se o Espírito Santo tocar no teu coração e disser não beba, você não beba. É um alerta. Amém, irmãos? A água também é consagrada a demônios, vocês sabiam? Alguém também pode consagrar água a demônios. Alguém também consagra comida a demônio. A Bíblia nos fala sobre isso, que existe a mesa aos demônios e a mesa para Deus. Tá? Então aquele homem, ele foi, irmãos. Ele fez o que Deus mandou, quebrou tudo. A Bíblia nos fala que o profeta que adorava, que era responsável por aquela adoração aos demônios, ele estendeu a mão para tocar naquele homem, para agredir aquele homem. E o braço secou. Porque quando Deus manda, Ele garante. Amém? Quando Deus manda, Ele garante. Pode ir sem medo. E ele fez o que Deus mandou. Quebrou tudo e deu a ordem. E deu o julgamento. Ele falou o que Deus mandou. Ele deu o recado. E ele foi embora.
Só que tinha naquela cidade um profeta velho. A Bíblia chama de profeta velho. Era um profeta experiente. Contaram para ele o que tinha acontecido. E ele falou: vai atrás desse homem de Deus. Diga para ele que eu sou um profeta também. E que Deus falou comigo, que é para ele vir até a minha casa, porque tem um banquete para ele. E assim, irmãos, aqueles servos foram e deram o recado para o homem de Deus. O homem de Deus já estava voltando. Ele tinha feito o que Deus mandou e estava voltando com a sua obra realizada. Chega para ele e diz: olha, você é o homem de Deus que estava na cidade fazendo isso e isso. Sou eu mesmo. Falou: é porque tem um profeta aqui na cidade que é um profeta experiente. Ele falou que Deus falou com ele, que é para você voltar, que tem um banquete para você. O que foi que ele fez, irmãos? Ele não ouviu a segunda voz de Deus. Qual era a segunda voz? O certo era ele dizer: Deus, e aí, eu volto? O Senhor falou para mim nem comer nem beber nessa cidade, mas agora o Senhor usou alguém para dizer que é para mim voltar. Olha, irmãos, como o diabo gosta de confundir a vida das pessoas. Ele confunde a vida das pessoas e as pessoas acabam quebrando o princípio. Ele é astuto de tal forma que lá no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, que nos fala da tentação de Jesus, capítulo 4, né? O diabo chega para Jesus e quer pegar Jesus através da palavra. Olha, se joga daqui, porque a Bíblia diz que Deus vai dar ordem aos anjos para te segurar, para que os teus pés não peguem numa pedra, para que você não tropece, ou seja, para que você não caia. Então eles vão te segurar. E aí Jesus falou o quê? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o diabo, ele é astuto, irmãos. E aquele homem, vocês não se perderam aí na história não, né? E aquele homem não perguntou para Deus se ele podia voltar ou não. Você tem livre acesso ao coração de Deus, irmãos. Amém? Você pode falar com Deus na hora que você bem quiser e onde você estiver. Você tem livre acesso ao coração de Deus. Não fique pensando que Deus não vai te responder pela pessoa que você é. Deus te responde. Se você vai diante de Deus com o seu coração limpo, com o seu coração puro, Ele vai te responder. Puro no sentido do pedido, do que você vai pedir para Ele. E aquele homem não pergunta nada para Deus e volta. Chega lá, encontra o banquete, senta na mesa e começa a comer. E aí o profeta olhou para ele, profeta velho, né? Olhou para ele e falou: eu vou usar minhas palavras, tá? Você não tem vergonha de desobedecer a Deus assim, não? Deus não falou para você que era para você vir, fazer a obra e voltar? Nem comer, nem beber nessa cidade? Por que você desobedeceu a Deus? Por que você desobedeceu a ordem de Deus, a ordem divina? E aquele profeta ficou triste. Levantou, né, irmãos? E foi embora. Como diz o baiano, a casa caiu. Chegou na estrada, foi morto. Um animal, acho que foi um urso, né, irmãos? Ou foi um leão, não lembro. Matou aquele profeta, aquele homem de Deus. Mas era um homem de Deus. Então nós precisamos ter cuidado, porque mesmo sendo homens e mulheres de Deus, são tendentes a se esquecer de Deus em alguns momentos cruciais, em alguns momentos decisivos. E nesses momentos decisivos, a gente não pode esquecer de Deus, irmãos. Existem alguns momentos de desespero, a gente não pode se esquecer de Deus. Existem alguns momentos que você
está em meio a uma situação, você está vivendo em meio a uma situação complicada, difícil, mas você não pode perder o foco de Deus. Você pode esquecer de tudo na face da terra, mas não se esqueça de Deus. Não se esqueça que o primeiro socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Isso tem que ser vivido, experimentado diariamente. E aí o animal matou aquele homem, e aí o profeta velho foi lá, pegou o corpo, o animal só matou. Ele pegou o corpo e sepultou aquele homem. E fica uma lição para nós. Não desobedecermos, irmãos, as ordenanças de Deus. O povo de Israel, em toda a história, se você ler especificamente o livro dos Juízes, eram eles que julgavam o povo naquela época, eram os juízes. Depois do livro do profeta Josué, depois do livro de Josué, tem o livro dos Juízes, que conta a história dos juízes. E nos mostra também o quanto o povo se rebelava contra Deus. O quanto o povo quebrava os princípios divinos. O quanto o povo desobedeciam. E tem um livro que nós vamos estar vendo agora, de um profeta menor, que é o profeta Joel. Tá? Abre a tua Bíblia comigo. Livro do profeta Joel. Tá? Tem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Aí vem Oséias, depois Joel. Tá? Lá no Primeiro Testamento. Esse capítulo, irmãos, esse livro nos traz uma mensagem profética muito forte, muito poderosa. Livro do profeta Joel, capítulo 1. Nos mostra, irmãos, o quanto o povo sofreu, o quanto a obra, o templo e os sacerdotes sofreram por causa da desobediência do povo. Repetindo, todas as vezes que princípios foram quebrados, todas as vezes que as ordenanças de Deus forem desobedecidas, o homem vai pagar o preço. O homem vai sofrer as consequências. Tá? E a Bíblia nos mostra, no capítulo 1, o versículo, vamos ler, a partir do versículo 1, porque o profeta não era nem... ele é um profeta menor, né? Escreveu pouco. Mas Deus usou naquela época. Existem pessoas também que se sentem pequenas nesse tempo, nesses dias, e acham que não podem ser usadas por Deus, acham que não pode ter contato com Deus, não pode ter livre acesso ao coração de Deus. Todo ser humano, irmãos, pode ter livre acesso ao coração do Pai. Amém? Jesus morreu para isso, para que todos nós tivéssemos livre acesso a Ele. E o versículo 1 diz: palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. E aí ele diz, né? Ouve isto, idosos, e dai ouvidos, todos os moradores. Ocorreu isto em vossos dias ou no dia de vossos pais? Ou seja, eu acho que quase todo o país ele deixa, principalmente nesses dias, ele deixa registrado os acontecimentos no país. E o povo de Israel, eles sempre deixaram escrito o que eles viveram, o que eles passaram. A prova está aqui, irmãos, da Bíblia. Toda a história do povo de Israel está aqui, nós conhecemos. Nós não conhecemos nem a história do nosso povo, né, irmãos, do Brasil? Não é isso? Não conhecemos, irmãos, a história do Brasil.
Nós não conhecemos. Até porque há contradição, não sei também se vocês sabem disso, mas há contradição na história do descobrimento do Brasil. Que eu não vou entrar nesse detalhe, talvez um dia, né, eu fale melhor sobre isso. E o povo de Israel, eles anotavam tudo, irmãos. Então, se no ano de 2001, eles desobedeceram a Deus e sofreram uma consequência, veio uma praga sobre eles e matou muita gente, foi o que eles fizeram. Aconteceu em 2001, é só um exemplo. Eles têm anotado, irmãos. E aí sabe o que eles fazem? Em pleno 2020, que é o ano que nós estamos, aqui no Brasil, o pai senta com os filhos e lê toda aquela história. Olha, meu filho, no ano de 2001, aconteceu isso, e isso, e isso, e isso com o povo de Israel, conosco, com os nossos antepassados. Aconteceu isso porque eles foram rebeldes, porque eles desobedeceram a palavra do Senhor. Eles fizeram isso, isso, isso e isso, e pagaram o preço. Então eles vão contando, de pai para filho, irmãos, e vão passando isso, a história deles. É uma coisa que a gente não faz. Você até conta, né, a sua infância, conta para os seus filhos algumas coisas que aconteceram naquela época. Né? Às vezes alguém aqui que não sei se alguém aqui passou fome, né? E aí vê os seus filhos hoje, brincando com comida, desperdiçando comida. E aí você chega para eles e fala, né? Eu, por exemplo, que tinha um ovo cozido, dividido para mim e minha irmã, minha irmã e meu irmão. Quantas vezes já fizemos isso? Né? Então era um ovo cozido, cozinhava o ovo, porque depois machucava ele dentro da farinha e fazia aquela farofa. E aí comia nós três. Não chegamos a passar fome, tá, irmãos? Mas às vezes faltava carne, tinha só o feijão e a farinha, né? Na nossa infância. Não sou tão velho não, tá, irmãos? Não sou tão velho, só tenho 42 anos. Então, aí hoje, eu já falei isso para minha filha, né? Ah, não quero feijão, ah, não quero arroz, ah, não quero macarrão, ah, não quero... E eu chegar para ela e dizer, olha, minha filha, já tivemos um ovo dividido para nós três, eu e meus 2 irmãos. E aí está você aqui, escolhendo o que você quer comer. E aí a gente passa assim, irmãos. Mas tem outras coisas que a gente precisa passar para os nossos filhos. Que para eles estão em uma outra geração, tá? Eles fazem parte de uma outra geração. E não adianta nós querermos que eles vivam como nós vivemos, porque não é assim também. Aí é retroceder. Aí é retroceder na história. Tá? É fazer com que os nossos filhos retrocedam. Então, nós precisamos ensinar para eles, para que eles aprendam e saibam valorizar o que eles têm e o que eles são hoje. Então, quando ele falou aqui, olha, no versículo 2, ouve isto, idosos, e dai ouvidos, todos os moradores. Ocorreu isso em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Aconteceu isso aqui. O que está acontecendo hoje já aconteceu. Essa foi a pergunta dele, do profeta. Já aconteceu? Por quê? Porque estava acontecendo coisas terríveis. Esse tempo aqui, irmãos, estava acontecendo coisas terríveis. Nós vamos ver isso. Versículo 3 diz, sobre o que aconteceu, lembrai a vossos filhos e vossos filhos transmitam aos seus filhos, e estes a outra geração. Tá? Então, sabe quem é que vai falar da pandemia?
é os nossos filhos. Daqui a 20, 30, 40, 50 anos, quem vai falar dessa pandemia que nós estamos vivendo são os nossos filhos, os nossos netos. Neto é neto, né? Filhos e netos é quem vão falar, porque daqui a 50, 60 anos talvez, a gente já tenhamos, Jesus já tenha nos chamado, não sei, né? Não sei. Mas é eles que vão contar o que eles viveram. E aí o profeta aqui fala para eles, olha, versículo 3, sobre o que aconteceu, lembra para os vossos filhos, e os vossos filhos transmitam para os seus filhos, e para esta outra geração. O que restou, aí ele vem e diz, olha, porque o que restou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que sobrou do gafanhoto migrador, devorou o gafanhoto destruidor. Pragas, irmãos, isso aqui chama-se pragas. Praga que veio sobre eles, cortador, devorador, migrador. E no geral, destruidor. Esses demônios, ou principados, são conhecidos como principados, eles vêm para acabar com a nação. Então, um principado atua na economia do país. Outro principado atua com a doença, com a pandemia, ou o que seja, ou uma doença. Porque tem um demônio por trás, tá? Sempre tem um demônio por trás dessas doenças, desses males, né? Tem um demônio cabeceando aí. Então, o cortador, devorador e migrador são demônios que trabalham. Migrador, então corta alguma coisa, migra alguma coisa, destrói alguma coisa. Ele fala gafanhoto, mas é demônio, irmãos. Isso aqui é demônio. Ele fala, olha, o que restou, versículo 4 ainda, o que restou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que sobrou do gafanhoto migrador, devorou o gafanhoto destruidor. Versículo 5. Despertai, bêbados, e chorai, e gemei, todos os bebedores de vinho, do vinho fermentado, porque de vossa boca está sendo tirado. Ou seja, está sendo arrancado o que vocês têm. E é uma palavra, isso aqui é uma palavra, irmãos, para os nossos dias. Nós podemos usar isso aqui para os nossos dias, tá? Porque os demônios estão aí, cortando, migrando e destruindo. Desde a economia do país, à economia das pessoas. Tá? E aí o versículo 6 diz, porque vem uma nação sobre a minha terra, poderosa e numerosa. Seu dente é dente como de leão, e a sua presa como de leão. Isso aqui fala dos demônios e a fúria deles. O que eles estão fazendo. Mas sabe por que eles fizeram isso, irmãos? Sabe por que os demônios, eles agiram? Quem estava aqui quinta-feira ouviu, quem não estava vai ouvir agora. Todas as vezes que nós abrimos portas, legalidades, o demônio entra. Todas as vezes, irmãos. Todas as vezes. E eu contei aqui, já contei aqui para os irmãos, contei para o pastor. Orei, né, na época com o pastor José Maria, porque eu fiquei muito chateado depois, eu não pequei, tá, irmãos? Eu fiquei irado com a situação. O final era muito bom. Ele praticamente me induziu a marcar a prova do Detran, sem terminar todos os processos das aulas. Claro, depois que eu analisei, né? Claro que ele
ele me examinou, né? Ele me examinou. Mas eu senti que tinha alguma coisa errada depois que ele falou, olha, pode ir marcar a prova. E eu fui, marquei a prova, mas, irmãos, chegando lá, o examinador, o rapaz que marcou a prova, era o responsável pela habilitação, né? Ele era o responsável lá dentro do Detran. Foi até um que faleceu, acho que você sabe da história, que eu não vou nem entrar em detalhes. E ele foi quem fez o processo de marcação. Mas eu lembro que ele olhou para mim, irmãos, e falou assim, você fez todo o processo? E eu falei, fiz. Irmãos, ele olhou para mim, nos meus olhos, e falou, você fez todo o processo? Falei, fiz. Se já vem da autoescola, irmão, já vinha da autoescola, tudo pronto. Era tipo um formulário dizendo que eu tinha feito o processo todo. Mas eu não fiz, irmãos. Não fez todos os processos. Vamos dizer que de 10 aulas, eu tinha feito 7, 8. Faltava 2 aulas, uma coisa assim. E aí, eu fiquei muito mal. Mas eu fiquei muito mal mesmo. Até aí, acho que eu conversei só em casa com a pastora. E marcou, irmãos, o exame. Fiz a prova, passei, marcou o exame de rua. E eu fui e fiz o exame de rua com o mesmo cara. Esqueci o nome dele, foi o que se matou aí, não. Eu fiz o exame de rua, tudo certinho. Tudo certinho, passei, tudo certo. E aí, irmãos, a gente recebe o resultado da habilitação, acho que é com 15 dias, 10 dias. Primeira habilitação, não lembro. Só que ligava para lá, e nada. Nada de habilitação. E aí, você sabe, né? Quando a gente tira a primeira habilitação, a gente fica ansioso para ter logo em mãos. Eu sei que acho que com 20 dias, irmãos, depois, já tinha passado o prazo da habilitação chegar, eu já não aguentei mais e eu fui lá. Porque o laudo estava vencendo já na época. E aí, sua habilitação não chegou não e tal. E aí vai vencendo, vai chegar no dia do laudo vencer. E eu preocupado, eu falei, meu Deus, se tiver alguma coisa, muita gente que fez comigo já recebeu a habilitação, por que eu não recebi? Tem alguma coisa errada. Irmãos, um dia antes de vencer, eu fui lá. Quando cheguei lá, eu fui sentar na mesa com quem? Com o bendito. Vou chamar ele de bendito, né? Até porque ele não teve nada a ver com isso. O problema todo foi eu considero o meu problema com o instrutor da autoescola. Irmãos, ele olhou para mim assim e falou, não tem nada constando que você fez exame aqui não. Eu gelei, porque vencia no outro dia o laudo. Eu falei, como assim? Não tem nada constando aqui, não tem nada registrado aqui que você fez exame de rua. Eu falei, é o diabo mesmo. E aí, irmãos, eu fiquei bravo, e ele também ficou bravo, porque ele era o chefe. E aí, meus queridos, eu entrei em desespero. Eu falei, eu vou perder o laudo, porque vai chegar amanhã, o cara dizer que eu não fiz o exame. Eu falei, eu fiz os exames com o senhor, tal dia, em tal lugar, o senhor lembra? Ele olhou para mim e falou assim, eu não quero nem saber. Eu não mandei você deixar para cima da hora? Eu falei, não deixei para cima da hora. O laudo está vencendo amanhã, mas eu fiz, tem tantos dias que eu não lembro. E assim, irmãos, praticamente ele me botou para fora da sala. E que disse que problema meu. Ele não tinha nada a ver com isso. E aí, irmão, bateu. Aí o Espírito Santo veio e falou, tá vendo? Tá vendo? Foi aquela mentira lá do início. Na hora, irmãos. Eu corri para a autoescola, de tarde. Era tarde já, irmãos. Corri para a autoescola. Cheguei na autoescola, conversei com o chefe, o dono da autoescola.
que tinha bastante conhecimento com ele e que ele respeitava muito, né? E falei o que tinha acontecido. A prova está na autoescola, né, irmãos? A autoescola tem. A autoescola tem tudo. Fica tudo registrado. O instrutor é que vai me levar lá para fazer a prova. Coisa do diabo mesmo. O diabo querendo me dar uma rasteira. Mas por quê, irmãos? Por causa da legalidade, irmãos. Por causa da porta aberta. E aí ele falou, olha, é o seguinte, amanhã, o dono da autoescola, amanhã cedo, você vem aqui cedo, antes da autoescola abrir, você esteja aqui. Que eu vou te mandar lá no Detran com fulano de tal, um funcionário da autoescola. O funcionário da autoescola tinha mais moral do que o próprio dono. Chegamos no Detran, ele nem pegou fila, irmãos, ele já foi entrando, funcionário da autoescola. Já foi entrando, e aí já foi sentando. Não, ele me deixou na porta, falou, fica aqui, e entrou. Depois de uns 5 minutos, ele me chamou e eu entrei. Quem está lá sentado? Aí o cara já me tratou como presidente da República. Já me tratou como presidente da República, eu até estranhei, irmãos. Falei, é o seguinte, senhor Emanuel. Você fez o processo. Você fez todo o processo da autoescola, do exame de rua. E você passou. Mas só tem um detalhe. Teve algum problema aqui que lançaram olha, irmãos, e não esqueço disso. Lançaram todos os seus dados no site do Detran. E o site do Detran rejeitou. Irmãos, eu não esqueço disso. Rejeitou todo o seu processo. Eu falei, sim, e agora? Ele falou, olha, é fácil e não é. Por quê? Porque para consertar isso aqui, eu tenho que ter contato com o chefe do Detran na Bahia, o responsável pelo Detran no estado da Bahia. E não é fácil ter contato com esse cara. E eu falei, e agora? Ah, mas o senhor tem acesso a ele? Não, não tenho, não é fácil. Ele falou, é o seguinte, eu estou muito cheio aqui, está muito cheio de gente aqui, vá para casa, isso era de manhã, volte 2 horas da tarde, esteja aqui, você vai sentar aqui nesse telefone e você vai ligar, vou te dar um número e você vai ligar para falar diretamente com ele. Você só vai ser o meu telefonista, porque não tem funcionário aqui. Você vai sentar aqui até ele atender. Quando ele atender, você manda ele esperar um momento e você passa para mim. Irmãos, eu fiquei. Ele chegou 2, eu cheguei 2, ele chegou 2h30. Fiquei de 2h30 até 3h30 no telefone. Discando, porque não precisa discar o número toda vez, né? É só clicar no radial, que chama? Né? E aí, irmãos, chamava, caía. Aí eu apertava no radial. 1 hora certinho. Aí o homem atende. Fulano de tal? Sim. Quem gostaria? Só um momento. Passei para ele, que esqueci o nome dele. Falecido, né? Novaes. Isso aí. Ele falou, olha. Aí ele foi e contou para o chefe o que tinha acontecido comigo. Fez a prova tudo certinho, mas o sistema do Detran rejeitou. Isso acontece, ele falou, olha, Emanuel, isso acontece de milhões de pessoas, acontece com um. Eu tive a prova ali, irmãos, que foi a brecha que o instrutor me ajudou a abrir. Foi ele que me ajudou a abrir. E eu fui de gaiato. Não entendi.
O velho profeta. Isso aí, fui pela cabeça dele. E aí, irmãos, não demorou um minuto com ele no telefone. O cara falou, não, tudo bem, tranquilo. Porque ele era o chefe aqui. Novaes era o chefe aqui, de habilitação aqui em Feira. Mas é porque era muito difícil falar com o cara. Ou seja, a Novaes não queria, irmãos, ter o trabalho que eu tive. Ele não queria passar uma hora tentando falar com o cara. E não ia passar. Por isso que ele queria me tirar do ar um dia antes. E aí eu falei, não, vou perder, não. Eu fui reprovado 4 vezes no teste do Detran. O teste do Detran. Fui reprovado 4 vezes. Treinava, fechava a prova. Detran Bahia, Detran São Paulo, fechava. Mas quando eu marcava que ia fazer, caía tudo que eu nunca tinha visto. Parece que era uma perseguição. Então eu tive muito trabalho. Eu falei, não vou perder todo esse dinheiro que eu paguei para comprar um laudo e fazer tudo de novo. E aí eu cheguei arrasado, irado. Conversei com o pastor José Maria na época. Eu já contei isso aqui, não sei se vocês já ouviram. Cheguei irado, contei para o pastor José Maria o que eu tinha feito, o meu erro, que foi ter ido pela cabeça do instrutor. E, graças a Deus, ficou como testemunho. Bem claro, irmãos, estava muito claro que foi por causa da mentira. Quando ele olhou nos meus olhos e falou assim, olha, se eu te disser, Manuel, que um negócio desse só acontece com... De 1000 pessoas pode acontecer com um, pode acontecer. E aconteceu contigo. Eu falei, eu sei. Eu quase que eu disse assim, eu sei por quê. Aconteceu. Então, muitas das vezes você sofre a consequência porque você já sofre sabendo do que você fez. Sabe? Não tem aquela de fazer com uma criança, o que foi ou não. Não adianta dizer. Não adianta querer esconder. Não, é porque... Não tem essa. Não tem desculpa. Diante de Deus não tem desculpas. Porque Deus sonda o nosso coração. Então, esse povo, quando a Bíblia diz o meu povo, o profeta Oséias, logo aqui à frente, né, logo após aqui, ele fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. É uma coisa. Ser destruído por falta de conhecimento é uma coisa. E ser destruído porque agiu entendendo. Agora sim, irmãos, quando o problema todo é que quando o instrutor ele me orientou, eu fiquei em cima do muro. Por quê? Porque ele era o instrutor da autoescola. Então eu fiquei, isso é mentira. Não, isso é mentira que ele está fazendo. Mas pelo outro lado eu dizia, mas ele é o instrutor. Eu vou fazer o que ele mandou. O certo era eu dizer para ele, não, eu não vou dizer, vamos terminar as outras 2 aulas, ou 3, eu nem lembro quantas faltavam, vamos terminar as outras aulas. Eu não vou mentir dizendo que nós terminamos as aulas não, porque nós não terminamos. O certo era eu ter feito isso. E eu não fiz. Tá? Então, eu errei, eu menti. Induzido ou não, o erro foi meu. Eu ia acertar a conta, era com Deus. Era eu que ia acertar, não era o instrutor. Então, não vá nessa. Quem anda na cabeça dos outros, é o quê? É piolho. Você não deve ir por cabeça dos outros. Porque fulano falou. Fulano falou, mas Deus te falou? Fulano está dizendo, sim, mas Deus te falou. Eu sou uma pessoa, irmãos, que, dependendo na maioria das vezes, a gente, com o dia, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo conforme o tempo. Mas, eu sou muito de ouvir da pessoa. Se você chega para me falar de alguém, alguma coisa, amém, eu não vou dizer que você está mentindo, né? Claro, não vou. Mas a minha obrigação é ouvir da boca da fonte. Eu tenho muito isso. Tá bom, então vou ver com ele. Ou vou ver com ela. Posso ir? Entende? Ouvir diretamente da pessoa.
Porque a pessoa vai responder pelos atos dela. Senão vira telefone sem fio, muitas das vezes. E aí, irmãos, versículo 6, versículo 7. Na minha plantação de uvas, fez uma devastação, e a minha figueira quebrou em pedaços. Lançou ela por terra, e os seus ramos se tornaram brancos. Como a virgem chora. Isso aqui, irmãos, já vem falando do lamento. Como a virgem chora na tristeza e lamenta pelo seu marido em sua mocidade. Cortada foi a oferta de cereais e a água de libação da casa do Senhor. Enlutados estão os sacerdotes e ministros do Senhor. Então, aqui já o versículo 9, versículo 8, já nos fala da questão da humilhação, da tristeza, do choro, né, da busca. O versículo 14. Santificai um jejum, proclamai uma assembleia solene, juntai os idosos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Então, por que, irmãos? Em qualquer tempo, em qualquer momento, não importa, quebrou o princípio, desobedeceu às ordenanças divinas, lamente o prejuízo, clame a Deus pelo prejuízo, né? Clame. E aí o versículo 14 diz: santificai um jejum, proclamai uma assembleia solene, ajuntai os idosos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. E aí é o segredo. O clamor é o segredo. Versículo 20. Assim como as feras selvagens do campo por ti suspiraram, porque secaram os rios de águas, e o pasto foi devorado pelo fogo no deserto. Alimento, né? Alimento de todas as formas falando. E aí vem o capítulo 2, que continua falando da devastação, da destruição. Tocai a trombeta em Sião, que já é avisando, né? Convocação. E soe o alarme em meus separados, né? E santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor se aproxima. Versículo 2. Dia de trevas, dia de nuvens escuras e obscuridade, como se espalha por sobre os montes o crepúsculo, Jesus, crepúsculo, né? Quase não sai. Ao escurecer. É o finalzinho, né? Se espalhará um grande e poderoso povo, como nunca se viu no passado, e depois dele não haverá no decorrer dos anos, de geração em geração. O fogo consome diante dele, e atrás queima uma chama flamejante, como o jardim do Éden antes, que depois se tornou em um deserto isolado, né? Para eles não há escapatória. Versículo 4. Como os cavalos, eles se parecem. Como um cavalo de guerra que corre. Com ruídos seus carros por causa do sobre, né, o topo das montanhas altas. Com o estalo de chamas de fogo devoram a palha. E como um povo poderoso, eles se colocam em ordem de batalha.
Os povos caem diante deles, com os seus rostos pálidos de medo. Isso aqui, irmãos, está falando sobre esses demônios, sobre demônios que vêm atacando. Da mesma forma que o povo de Israel eram atacados por inimigos, por pessoas, por nações inimigas. A Bíblia também nos mostra pessoas sendo também atacadas por demônios. Tá? O Brasil, nesse momento, está sendo atacado por demônios. E esses demônios estão atacando as pessoas que estão nas suas casas comuns, que estão aí trabalhando, que estão indo trabalhar. Esses demônios estão atacando as autoridades do país, que vocês estão vendo aí brigando, não dá certo. Algumas decisões das autoridades não dá certo. As maiores, a hierarquia do país batendo cabeça. Demônios por trás, irmãos. Por isso que nós precisamos orar. E os pastores, um grupo de pastores essa semana, não sei se vocês viram aí, eles foram para Brasília orar com o presidente. Falou, olha, presidente, vamos orar pela nação. Quem não viu aqui? Quem não viu? Todo mundo viu, né? Amém. Então eles fizeram uma live ao vivo, orando pelo país e pelo presidente, porque o foco é o presidente e o país, né? Porque se nós não orarmos pelo presidente, pela nação, irmãos, para que o presidente tenha direções de Deus, para que o presidente e as autoridades tenham direção de Deus. Porque senão vão fazer coisa errada, vai atrapalhar o país, o andamento da economia e muito mais. Então eles precisam serem cobertos de oração. Todos, deputados, senadores, o Supremo, tá? Presidente, os ministros, têm que ser cobertos de oração, porque os demônios vão atacar eles e quem sofre somos nós. Versículo 7, 2:7. Como os poderosos, eles correm, subindo pelos muros, indo cada um em seu caminho, e não se mudando das suas fileiras, em ordem de batalha. Cada irmão não puxará seu vizinho na fila, quando estiver indo para o combate. E por detrás de suas armas não cairão, mas destruirão seus adversários. Eles correm sobre a cidade com velocidade. Passaram sobre os muros rapidamente. E sobre as casas eles sobem. Entrando como um ladrão. Através de quê? Das janelas. Versículo 10. A terra treme perante eles, e os céus estremecem. A escuridão envolve o sol e a lua, e as estrelas perdem o seu brilho, e retiram seu resplendor. Aí vem aqui o versículo 11. Mas o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque é muito grande o seu acampamento, e o poderoso é quem executa a sua palavra, porque grande é o dia do Senhor e de muito temor. Quem o suportará? Portanto, afirma o Senhor, versículo 12, com todo o vosso coração, jejum, choro e pranto, voltai para mim. Versículo 13. Rasgai o vosso coração e não vossas roupas. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque gracioso e misericordioso Ele é, sendo tardio em se irar e compassivo, sendo benevolente com aquele que foi atingido pela maldade. E aí o versículo, irmãos, 25, vamos mais um pouco, versículo 25 não, deixa eu ver um pouco aqui. Versículo, só estou voltando mais um pouco aqui, quer dizer, adiantando um pouco, por causa do tempo. Vamos ver o versículo 21, 2:21. Não temerás as feras selvagens do campo, porque as pastagens do deserto se tornarão verde. Isso aqui, irmãos,
É depois de quê? Depois do versículo 13. Olha o versículo 13, o que é que diz? Versículo 12. 2:12. Portanto, afirma o Senhor, com todo o vosso coração, faça o quê? 2:12. Façam jejum, choro e pranto, e voltai para mim. Versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, as vossas roupas. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque gracioso e misericordioso Ele é, sendo tardio em se irar e compassivo, sendo benevolente com aquele que foi atingido pela maldade. Versículo 14. Quem sabe ele voltará a uma bênção e irá deixar depois dele ter passado. Tocai a trombeta em Sião, fazei o quê? Jejum e santa convocação, uma assembleia solene. E aí eu vou adiantar. Ele deu o segredo, ele falou, olha, faça um jejum, chore, se humilhe. Esse é o tempo, irmãos. Não importa o que nós cometemos ontem. Não importa o pecado que cometemos ontem. Não importa o pecado que alguém cometeu ontem. Confessa hoje. E abandona. E deixa. Quebrou o princípio até hoje, não quebra de hoje em diante. Quebrou, desobedeceu os mandamentos do Senhor até hoje. Ok, então determine de hoje em diante, não quebre mais os princípios divinos. Não desobedeça ao Senhor a partir de hoje. Rasgue o seu coração, se humilhe, se converta, convertei-vos ao Senhor. Se volte para o Senhor, Ele vai se voltar para vocês. E aí o versículo 25 ele diz: te restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Que gafanhoto é? Migrador, cortador. Migrador, destruidor e cortador. Versículo 25, tá? Só que quem foi que permitiu? Aqui diz que foi quem? O Senhor. Ele fala: o meu grande exército poderoso que eu enviei contra vocês. Ó, pastor, é um exército maligno e Deus fala de meu. É porque Deus criou todas as coisas, né? Deus criou todas as coisas. Então, mesmo Satanás agindo para destruir alguém, Deus permitiu, ou Deus permite. Dependendo da situação, Deus permitiu. Em qualquer situação, Deus permite, irmãos. Ele tem um controle de tudo. Tá? Então, Deus permitiu que esses demônios atacassem Israel. Deus permite que esses demônios ataquem pessoas. Mas o segredo é se humilhar, irmãos. Segundo o livro das crônicas, né? Das crônicas de Israel, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, o que ele vai fazer? Vai ouvir dos céus, perdoar os pecados, seus pecados, e sarar a sua terra. Então, o segredo é o arrependimento. O segredo é se voltar para o Senhor. O segredo é reconhecer que só o Senhor tem a solução para o problema. Amém? O segredo é esse, irmãos. O segredo é se humilhar. Tem pessoas que chegam diante do Senhor se achando poderoso. E dá até ordem para Deus. Ah, Deus, se tu não fizer isso. Ah, Deus, porque tu tem que fazer isso. Ah, Deus, porque eu sou teu servo e tu tem que fazer isso. Dando ordem para Deus. Deus não trabalha assim. Deus tem controle de tudo e de todos. Tá? É só ir diante dele com o seu coração
humilde, voltado para a humildade, reconhecendo quem é você e quem é o Senhor na tua vida. E aí ele diz, olha, eu vou restituir tudo que você perdeu. Tudo que você perdeu, vou restituir. Tá? E é assim, irmãos, tudo que nós perdemos, o Brasil mesmo, nós temos orado, e muita gente tem orado pelo Brasil, e a profecia que eu tenho ouvido não é hoje, não é de hoje, tá? Há muitos anos eu já ouvia profecias, não só de um profeta, mas de vários profetas, do Brasil e fora do Brasil, falando que o Brasil ia passar por uma luta muito grande. O Brasil ia enfrentar uma crise muito grande. Não foi a crise que passou, irmãos, do ano de 2018 e 2019. Não era aquela crise. Era esse momento. Era apontando para esse momento. Era uma situação que o Brasil nunca tinha vivido, nunca tinha passado. Eu ouvi várias profecias. E a gente fica só na expectativa, né? Meu Deus. Mas ele diz aqui, olha, o versículo 25, eu vou restituir os anos que foram consumidos. Ele fala dos anos, fala do tempo. Os garfanhotos não estão consumindo só o tempo das pessoas. Os demônios não estão consumindo só o tempo, mas está consumindo muita coisa das pessoas. Muita coisa. Tá, irmãos? Então, a gente precisa entender isso. E eu gostaria de pedir a você que vá um pouco à frente. O livro do profeta Malaquias, que fica aí vizinho ao Evangelho. O último livro aí, profeta Malaquias. Ele repreende, né, irmãos? Livro do profeta Malaquias, no capítulo 3. Ele repreende e dá a vitória. Depois da luta, vem a vitória. Tá, irmãos? Amém? Depois da luta, vem a vitória. Capítulo 3, versículo 6. Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. E vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vocês se desviaram dos meus mandamentos. E para mim não retornaste. Eu retornei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês dizem, como nós retornaremos? A tua versão aí fala diferente, né? Vocês têm o que? Me roubado? Versículo 8. Roubarás o homem a Deus? Entretanto, vós me roubais. E dizei, em quem nós temos roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados por mim. Vós todas as nações me roubais. Isso é muito sério, irmãos. Ele citou aqui dízimos e ofertas, mas não é só isso. Né? O roubo não é só isso. São outras e outras áreas também. A casa do tesouro trazei todos os dízimos para que possa haver mantimento na minha casa. E a mim provai, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela dos céus para derramar sobre vós bênçãos sem medida. O devorador eu repreenderei por vossa causa. E o fruto da vossa terra não irão devorar. E não se tornará infrutífero contra vós no campo o fruto da vide, diz o Senhor dos Exércitos. E vos chamarão abençoados todas as nações. Vós sereis uma terra de deleite, diz o Senhor dos Exércitos. Pegaram aí, irmãos? O versículo 11 e o versículo 12. Devorador eu repreenderei por vossa causa, e o fruto da vossa terra não irá devorar, e não se tornará infrutífero
contra vós no campo, né? O teu fruto no campo. E diz o Senhor dos Exércitos, versículo 12, vos chamarão abençoados, todas as nações, todas as nações, e vocês serão, vós sereis uma terra de deleite, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, nação, cidade, família, região, tá? Essa palavra pode ir em todos esses âmbitos que citei. Ela é colocada na família, ela é colocada para um país, ela é colocada para uma cidade. Porque o segredo está na obediência a Deus. Capítulo 28, Deuteronômio capítulo 28, nos fala. Vamos lá? O livro da lei de Deus. Né? Significa lei de Deus. O último capítulo, os últimos capítulos aí, capítulo 28. A partir do, não é nem, é isso, capítulo 28. Mas precisamos observar o capítulo 27, né, irmãos? Versículo 11. Eu creio que os irmãos conhecem, porque lemos isso aqui bastante. Capítulo 27 do livro de Deuteronômio. Versículo 11. Moisés ordenou ao povo, nesse mesmo dia, dizendo, quando atravessardes o Jordão, quando atravessardes o Jordão, estes estejam de pé no Monte Gerizim, para abençoarem o povo. Era quem? Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Estes estejam de pé, versículo 13, sobre o Monte Ebal. Aqui são os líderes, tá, irmãos? Para o quê? Para a maldição. Rubi, Gad, Assé, Zebulon, Dan e Naftali. Versículo 14. E os levitas dirão em alta voz a todos os homens de Israel, maldito seja o homem que fizer o quê? Imagem esculpida ou fundida, coisa abominável ao Senhor, obra da mão do artifício, e puser em culto. E todo o povo dirá, esse é o versículo 15. Até o versículo 26 ele vai dizendo, maldito seja, maldito seja, maldito aquele que fizer isso, maldito aquele que fizer aquilo, até o versículo 26. Mas no versículo 28 ele diz, agora se escutares a voz do Senhor teu Deus, cuidando em guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, lembrando que os mandamentos se resumiram em, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus te enaltecerá ou te abençoará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas é o quê? Se escutares a voz do Senhor teu Deus. E o versículo 3 ele diz, bendito seja na cidade, bendito seja no campo. Bendito seja o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. E aí ele continua falando, bendito, 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 né? Abençoado vai ser. Aí são as bênçãos. Então, poder da decisão. Obedece e é abençoado.
desobedece, a maldição vem. Amo pedido? Obedeça a palavra, obedeça os estatutos, obedeça as ordenanças do Senhor. Quer ser bem-sucedido em todas as áreas da tua vida? Obedeça ao Senhor. Viva para o Senhor. A palavra do Senhor nos conta que o judeu, a primeira coisa que ele fala para os filhos é guardar os mandamentos, é guardar a Torá. Lá no livro do Deuteronômio, capítulo 6. Guarda a palavra, olha, ensina os teus filhos. Nós aqui no Brasil fazemos o contrário. Menino, vai estudar, que é para tu ser alguém na vida. Menino, vai estudar para ir para a faculdade, para ser alguém na vida. Né? Lá em Israel, não. Menino, vai estudar a Torá, vai estudar a Bíblia. E o pai ensina a palavra de Deus para os filhos. Por quê? Porque o princípio de todas as coisas para alguém que quer ser bem-sucedido é guardar as ordenanças divinas, os mandamentos divinos. Só isso. Alguém quer ser bem-sucedido na vida? Tenha Deus em primeiro lugar na tua vida. Fácil. É fácil, irmãos? Não é fácil, né, irmãos? Mas também não é difícil. Tá? Então essa é a palavra que deixo para você nesse finalzinho de tarde. Quer ser bem-sucedido em todas as áreas da tua vida? Seja fiel à palavra de Deus, às ordenanças divinas. Ok? Deus te abençoe poderosamente hoje e sempre.